só deixando claro, tá? Tira aí da tela rapidinho os grupos, Caiquinho, porque a gente vai precisar falar também sobre um assunto muito sério, hein? O idiota do presidente da Conmebol, ontem mesmo eu falei aqui, me mandaram um superchat porque eu estava debochando o presidente da Conmebol, falando lorota no evento da Libertadores. E aí me mandaram aqui, pilhado, dobra a sua língua, ele tá fazendo um discurso contra o racismo. E eu falei, a Conmebol é conivente com o racismo. Agora então é que eu vou levar como chacota o que esse cara tá falando, porque punição que é bom, eles não dão nada. Agora, fazer discursinho bonitinho para falar do racismo, ele faz. Então, para mim, tem que ser levado como chacota o presidente da Conmebol fazendo um discurso, até tentando usar, às vezes, o português, para falar contra o racismo. A Conmebol nunca falou contra o racismo. E agora tá bombando, viralizando uma declaração desse senhor, desse palhaço que é presidente da Conmebol. Ele foi perguntado, e a Libertadores sem os times brasileiros? Porque a Leila chegou, né, a recomendar que os brasileiros jogassem até na CONCACAF, se a Conmebol não combatesse o racismo. A declaração desse imbecil foi a seguinte: Libertadores sem o Brasil seria Tarzan sem a Chita. Vocês sabem quem é a Chita? A Chita é essa aqui. Ó. A Chita é a macaquinha do Tarzan. A Chita, na história do Tarzan, é a macaca na história do Tarzan. Esse idiota, ele fala de uma situação de racismo, onde o Palmeiras, a Leila, até sugeriu que os times brasileiros saíssem da Libertadores se não fosse combatido o racismo, dizendo que o Brasil, que a Libertadores sem o Brasil, seria o Tarzan sem a Chita. Gente, até os mais idiotas que queiram defender esse cara, mas ele não deve ter pensado nisso. Cara, não tem como o cara falar da macaca do Tarzan num assunto que fala sobre racismo. É uma afronta a Leila Pereira. Ele quis dizer para Leila Pereira, eu tô cagando pro que você tá falando, e é uma afronta a todos os clubes, jogadores e torcedores brasileiros que já sofreram racismo na Libertadores, tá? Então, como essa notícia tá bombando agora, eu acho que a gente tem que falar, porque é surreal, Mauro César Pereira. A gente estava falando do sorteio, estava falando do Flamengo, do Palmeiras, a gente vai falar muito sobre isso, mas não pode um imbecil como esse, que preside uma entidade do tamanho da Conmebol, chamar o Brasil de Chita da Libertadores, que seria o Tarzan, Mauro, num assunto que envolveu o racismo. Ele está afrontando os clubes brasileiros e está defendendo os racistas, Mauro. Não, eu não vi essa declaração dele, mas ele deu essa declaração extremamente infeliz, né? Eu acho só que os clubes brasileiros é que deveriam se rebelar contra isso. Não adianta a gente falar aqui e os caras não falarem nada. Alguém deveria perguntar para ele, a CBF poderia perguntar para ele. O que o senhor quer dizer com isso aqui? Né? Por favor, seja mais específico. Eu acho que passa por aí. Separar, sair, ir para a Conmebol, para a CONCACAF, isso não vai acontecer, nem é permitido, aí envolve a FIFA. É uma coisa mais complexa. Tudo bem, a seleção de Israel joga na Europa, né, quando joga. Então, por uma outra questão também, uma questão aí de segurança, digamos assim, pelos conflitos lá com os países árabes. Mas, por exemplo, a Austrália conseguiu sair da Oceania e jogar contra os times asiáticos. Mas os times brasileiros indo para a CONCACAF, muito complicado. Acho que é uma ideia que não vinga. E tem uma questão logística também. Imagina ter que jogar o tempo todo no Panamá, na Guatemala, na Costa Rica. Só viagem longa. Já é longe você ir até a Venezuela. Imagina jogar na América Central, jogar nos Estados Unidos. Aí o time vai jogar uma competição da CONCACAF. Aí joga contra um time de Seattle, lá nos Estados Unidos. Imagina. Lá no norte da costa oeste dos Estados Unidos. Lá em cima, longe, né? Enfim, isso não vai vingar. Mas eu acho que os clubes deveriam questioná-lo, e a CBF também deveria questioná-lo para que ele explique o que ele quis dizer
claramente, traduza isso por gentileza. Acho que essa deveria ser a cobrança, porque se ele falou por código, né, o entendimento não é nada bom, péssima metáfora, no mínimo a metáfora horrorosa, péssima. E vai ter o jogo Cerro Porteño com o Palmeiras, é uma oportunidade da Conmebol, inclusive, se ela quiser, né, agir de forma severa para que nada aconteça no sentido daquilo que já ocorreu na Sub-20, Libertadores Sub-20. A gente tem um vídeo aqui que chegou a ser visto por muitos, tá? Chegaram a desconfiar que seria inteligência artificial, de tão bizarro que foi, porque tá aqui, tá aqui. Segundo informação do UOL, os dirigentes receberam o vídeo hoje de manhã e chegaram a pensar que fosse inteligência artificial por causa da gravidade da declaração. Segundo a reportagem, a fala caiu como uma bomba nos clubes brasileiros. O UOL apurou que Alejandro Domingues não viu nada demais na sua declaração. Alejandro Domingues disse em um dos discursos da noite de ontem que tentará promover uma ação conjunta com órgãos governamentais e associados para ajudar no combate contra os episódios de violência, incluindo o racismo. Vamos ver o vídeo, porque é tipo assim, é muito surreal, é muito. Beira o inacreditável. Ele dizer que os clubes brasileiros seriam a chita para o Tarzan, ou seja, a macaquinha do Tarzan, no caso, a Conmebol. Vamos ver aí. Imagina uma Copa Libertadores sem equipo brasileiro? ¿Sin qué? Sin equipos brasileños. Eso sería como Tarzán sin chita. Impossível. Olha aí, gente. Olha aí, dando risadinha e ainda falando impossível no final. Seria como Tarzan sem chita. Impossível. Cara, não é possível, o Vamp, Bruno Prado, que esse cara tenha falado isso sem pensar. Por quê? Mas ele quis dizer que é uma ligação muito forte. Gente, ele pegou logo o Tarzan sem a chita. Tipo assim, não dá pra gente dizer que pode ter tido uma falta de malícia nisso, Bruno. Ele falou que não ia falar com ninguém, né? Que ele já tinha dado lá o discurso dele, até em português, tudo. Mas aí ele passando ali, eu acho que o pessoal da TNT fez essa pergunta rápida e aí ele foi muito mal, né? Foi infeliz, já que estava falando sobre racismo, e você pegar o filme, né? Tarzan, a mulher do Tarzan é a Jane, não é a Chita. Né? Já pediu desculpas aqui. Entendeu? Ele podia ter falado dele. Está pedindo desculpa já. Porque ele foi muito mal no Twitter dele já. O pessoal pode pegar e botar na tela aí, Alejandro Domingues, no X. AGDWS é a conta dele, @A de árvore, G de gato, D de dado, W de Wilson, S de sapo. Já tem aqui um pedido de desculpas postado há 10 minutos. Ele não fala especificamente do caso, mas ele em relação a minhas recentes declarações, quero expressar minhas desculpas. A expressão que utilizei é uma frase popular e jamais tive a intenção de menosprezar nem desqualificar ninguém. A Conmebol Libertadores é impensável sem a participação de clubes dos 10 países membros. Sempre promovi o respeito e a inclusão no futebol e na sociedade, valores fundamentais para a Conmebol. Reafirmo meu compromisso de seguir trabalhando por um futebol mais justo, unido, livre de discriminação. Ele fez isso depois de uma pancadaria aqui na rede social, está aí na tela. Muita gente, eu estou olhando aqui, criticando, eu não tinha visto realmente isso, que ontem eu fui fazer uma live falando dos grupos, depois fui dormir, nem vi isso. Ele foi passando, ele falou que não ia dar mais com ele deu lá o discurso e tal, falou que não ia falar mais com ninguém, mas quando ele passou, acho que foi um menino da TNT, perguntou isso. Eu vi agora ele, aqui. Né? Eu vi aqui, pessoa da TNT da Argentina, me pareceu. Abordou e ele fala. Olha aí, e ele escreveu em português, né, Mauro? Isso é legal. Em português e espanhol. Primeiro em português, depois em espanhol. E em espanhol. Primeiro em português, é evidente que ele está tentando se desculpar com os brasileiros, né? Um desastre, né? Uma declaração péssima metáfora, foi extremamente infeliz. Ô Mauro, e outra coisa, o discurso dele, Tico, em português, o pessoal estava vendo muito isso aí nos programas que eu assisti, que normalmente os argentinos, uruguaios, o resto da América do Sul, ninguém entende, né? Que ele podia ter dado esse discurso falando do racismo em espanhol. Estava batendo nele também por causa disso. Que, tipo, falou só para os clubes brasileiros, né, em português. E o justo era ter falado em espanhol para que todos os outros membros que estavam ali para o sorteio entendessem
na língua, porque é predominante mais do que o português na América do Sul. Não, e outra, o cara tá falando de futebol, né? O cara poderia falar Libertadores sem Brasil, sem os times brasileiros, seriam Brasil sem Pelé, seriam Argentina sem Maradona, seriam Brasil sem Neymar, Argentina sem Messi. Ele poderia falar qualquer coisa. Agora, ele fala Tarzan sem a Chita. Eu estou vendo aqui até perfis até argentinos. Por exemplo, aqui um advogado argentino, jornalista, ele pergunta aqui: sabendo que Chita é um mundo, sabendo que Chita é um macaco, se autossancionará, ou seja, ele vai punir ele mesmo por racismo? Um argentino aqui perguntando, quer dizer, a coisa realmente tem uma repercussão internacional bizarro. Eu acho que, acho que não basta isso aí não, cara, esse print aí com desculpas é muito pouco. Aí, ó, eu acho que os clubes brasileiros deveriam, a CBF, se posicionar firmemente, porque não é tão simples assim, não, então é muito fácil, né? A partir do momento que é assim, qualquer maluco vai lá no outro país aí, aqui no Brasil, comete um ato de racismo, depois ele vai na rede social, desculpa aí, foi mal. Desculpa aí, só tentei usar uma frase popular. Ele não poderia jamais ter cometido esse erro, um erro absurdo. E sorrindo, tratando com... Agora, vamos lá, para a pergunta eu custo central. A crer que ele cometeu esse erro tão pouco inteligente. A pergunta central, Mauro, que eu tô vendo que você é uma das poucas vezes que eu te vejo sem ação aqui na mesa. Porque não tem. Você nem sabe o que falar. Cara, como é que o cara fala um negócio desse? É o que eu vi agora, eu não tinha visto. A pergunta que eu te faço. Porra. Eu acho que teve sim um fundo de maldade. Vocês acham ou acham que ele falou uma expressão e deu o maior azar da vida de ter comparado o Brasil com uma macaca? Se o filme passa no mundo todo, eu sei que o marido do Tarzan é a Jane, não é a Chita. Simples, a mulher do Tarzan. A mulher lá. Eu sei, é isso aí. Eu aprendi nos filmes que eu vi. É isso mesmo. E você tá com uma foto que você botou ali do Tarzan. Esse é o verdadeiro Tarzan, né? Depois disso vieram vários. Tem mais, tem outra aqui, ó. Aí. Não, mas a primeira que você botou é... A Chita e o Tarzanzinho, aí, ó. Tem vários Tarzan, né? Sim. Gente, isso é loucura. Pra mim não tem como não ter tido uma certa maldade. Se não teve, aí eu, vou até me sentir um pouco culpado, mas não tem como saber. Mas foi a maior burrice que um dirigente poderia ter falado, Bruno, num assunto de racismo. Ele comparou o Brasil com uma macaca, pô. Se ele citou, né? A gente viu o Tarzan e a Chita, ele sabe quem são o Tarzan e a Chita, né? Senão ele não citaria, né? Ele não viria na cabeça dele esses personagens. Ele conhece os personagens aí. Então, é difícil afirmar que o cara fez de propósito, né? Isso é difícil porque eu não estou na cabeça dele. Mas, no mínimo, ele não leva a sério a questão, porque se ele pensou que isso poderia ser uma comparação legal, divertida, sei lá, porque ele dá uma risadinha, não sei se ele quis fazer alguma piada, alguma graça, se ele achou que isso poderia ter algum efeito positivo, ele não leva tão a sério essa questão e é totalmente sem noção, né? Ele é um político, ele é presidente da Conmebol e com muita tranquilidade, né? A Conmebol não tem disputa pela presidência, né? O Nicolas Leoz ficou muito tempo lá, depois que ele saiu, teve um período interino e depois assumiu o Alejandro Domingues, que era presidente da Federação Paraguaia e foi por aclamação, não teve nem disputa. E está lá já há algum tempo na presidência da Conmebol. Então ele é um político muito bem articulado, né? Ele é presidente da Conmebol praticamente sem contestação. Então, assim, no mínimo, ele achou que ele não leva tão a sério essa questão, porque senão ele jamais, se ele leva uma coisa que eu levo muito a sério, você não vai usar um personagem que é uma macaca para falar disso. É muito maluco mesmo, né? Depois do discurso de racismo. É difícil entender qual foi a intenção dele de fazer um negócio desse. Que vamos supor que ele ache que isso aí é tudo frescura, vamos supor que ele ache isso. Eu não sei se ele acha isso, mas vamos supor. Mesmo que ele ache isso, ele como um presidente, um político, ele vai fazer um discurso oficial
de outro jeito, né? Ele, mesmo que ele pense outra coisa, ele fala, não, publicamente minha posição vai ser diferente. Não tem como publicamente você ter uma posição diferente de lamentar, de combater. Aí ele solta uma coisa dessa, assim, é muito difícil entender o que ele quis fazer aí. Ainda é um cara que é um político bem articulado no futebol, ele é um político bem esperto. Ninguém chega à presidência da Conmebol de maneira tão absoluta por alguns anos sem ter o mínimo de articulação política. Eu acredito que possa ter havido até uma afronta a Leila Pereira. Ela quer ficar revoltadinha? Então toma, né? Eu acho, porque pra mim não tem como, gente. Não tem como o cara ter comparado os clubes brasileiros a uma macaca sem maldade nenhuma. Aí agora vem o pedido de desculpa, ele já colocou lá o pedido de desculpa dele. Agora, é o presidente de uma entidade que sempre foi conivente com o racismo, essa é a verdade. A Conmebol é conivente com o racismo. Todo jogo de time brasileiro tem ato de racismo. Tem contra torcedores e sempre filmados, que os torcedores ficam lá imitando, né? Macaco para os torcedores brasileiros. Tem som de macaco e gestos de macaco para jogadores. Agora, recentemente, o Luigi, né, contra o Cerro Porteño, na Libertadores Sub-20, saiu chorando de campo. Cara, isso acontece todo jogo. Todo jogo de brasileiro. Eu já cobri alguns jogos de Libertadores. Quando os países vizinhos estão perdendo, que eles estão revoltados, eles fazem gestos para as torcidas brasileiras. E a Conmebol nunca fez nada. Então o presidente da entidade, que sempre foi conivente com o racismo, dando uma declaração bizarra, e aí é o que eu digo, o que os clubes brasileiros vão fazer? Porque não tem muito o que fazer, já fizeram de tudo, a Leila já reclamou, a Leila boicotou aí o evento, não foi, mas nada acontece. São multas ridículas que qualquer clube paga. Vai perder o mando de campo por tantos jogos, tem que ser banido da competição. Então, Mauro, é uma entidade racista, na maioria das vezes, porque quem é conivente com o racismo e não combate como deve ser combatido, é uma entidade razoavelmente racista, com um presidente com uma declaração bizarra sobre racismo para os clubes brasileiros. Agora vamos ver a posição dos clubes brasileiros, o que eles vão fazer, né? Acho que a bola o que pode ser feito, na opinião de vocês? Aí eu acho que eles deveriam pedir uma reunião, uma conversa, não sei. Pedir o afastamento do presidente? Não vão conseguir afastar, porque os outros países não vão apoiar. Vão falar sozinhos. Não sei, eu acho que cabe a eles estudar, conversar entre eles. E todo mundo junto, né? Não adianta a Leila, por exemplo, se manifestar sozinha. Um ou dois. Todo mundo junto. Não vai dar em nada. Vai cair no esquecimento. Não vai dar em nada. Duvido que dê alguma coisa. Isso que é o mais bizarro, né?